Olá, meu caro público. Hoje eu resolvi revelar, ainda que parcialmente, a minha identidade. Nas últimas semanas ou nos últimos dias, eu fiquei bastante ausente do YouTube. Eu tinha dado início a um canal sobre dicas de investimento em criptomoedas, falava especificamente da Shiba Inu, que é uma moeda extremamente promissora, e a comunidade vem me cobrando bastante, né? Quando você vai voltar a fazer vídeos e etc. E eu estive um pouco ausente porque eu tive que tomar uma decisão muito relevante na minha vida. E que decisão foi essa? Eu sempre tive um pouco de desconfiança de tudo quanto é tipo de instituição. Nunca vi instituições com bons olhos. E a primeira instituição que eu desconfiei foi das instituições religiosas, né? Eu enxergo as instituições religiosas como um grande mecanismo de controle da sociedade. Muitas das religiões têm como principal objetivo o ganho de capital, né? Em alguns casos elas são importantes por causa da falta de compreensão sobre a vida, né, de muitos seres humanos. Porém, muitas delas acabam fazendo uma grande lavagem cerebral para te convencer a contribuir cada vez mais e etc. E durante a minha vida profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde eu pude observar de perto a falta de eficiência e o descaso com a população do Estado, né? Partindo do Estado. Obviamente que depende muito de pessoa para pessoa que está lá dentro, depende muito de quem personifica o Estado ali, né? Como juízes, promotores, servidores da justiça, enfim. Porém, a regra é a ineficiência, a incrível demora para a solução das coisas mais simples, a burocratização, e inclusive os próprios servidores sofrem com a ineficiência burocrática do Estado, né? Eu não estou colocando a culpa no indivíduo, e sim na instituição e no sistema como um todo. Já sofri também com o sistema financeiro. No passado, eu acabei me aventurando no day trade, né? Naquele hype que estava o day trade, porque as pessoas têm aquela ilusão de que vão conseguir o dinheiro fácil da noite para o dia, enfim. E aí realmente é todo um conjunto, né? A mídia coloca na sua cabeça que você tem que consumir, que você tem que comprar, que você tem que ter as coisas para você obter respeito, para você obter alegria, felicidade. Basta você ver as propagandas dos mais variados tipos aí na televisão, né? Isso se alguém ainda assistir televisão hoje em dia, mas infelizmente eu sei que deve ser uma realidade que ainda aprisiona muitas pessoas, né? Muitas pessoas querem saber de Big Brother, futebol, política, né? E as instituições financeiras, elas são uma outra chave aí nessa equação toda, porque elas são aquelas instituições que dão dinheiro para a pessoa, né? Ela empresta o dinheiro para a pessoa a juros absurdos, abusivos, mas como o Estado falha em sua missão, né? As instituições financeiras estão lá para suprir
a falta de dinheiro da pessoa, que é obrigada muitas vezes a pegar um empréstimo, e aí ela é escravizada até o final da vida pagando empréstimos. Esse é o ciclo de vida do brasileiro, né? Você nasce, cresce, pega um empréstimo e passa o resto da vida trabalhando para pagar imposto, empréstimo e contas, né? E aí, onde que entra o Estado nessa situação? Se você for ver, tem um dispositivo na Constituição Federal, eu acredito que faça parte do artigo 5º, mas eu não me lembro bem, que diz que o salário mínimo ele tem que dar para o lazer, para a moradia, para a alimentação, para a cultura, etc., de toda a família. Então você já vê que é uma piada de mau gosto, né? E é curioso como determinadas leis, elas, ainda que constitucionais, né, elas não são cumpridas pelo próprio Estado. Enquanto isso, um cidadão que dá uma escorregadinha, ele é preso, espancado, ele é humilhado de todas as formas, né? Então, assim, você vê que existe uma máfia institucional que é composta pelo Estado, pelas instituições financeiras, pelas instituições religiosas, pelas instituições educacionais, porque aí está um outro grande vilão da sociedade, né? A escola, ela é feita para ensinar a gente a nos tornarmos excelentes funcionários, né? Você sai do ensino médio hoje sem saber declarar um imposto de renda, talvez porque eles não queiram que você tenha que declarar um imposto de renda, né? Porque se você não recebe uma determinada quantidade ali, você não precisa declarar. Você sai sem saber fazer uma planilha de controle de gastos, né? A única coisa que você sabe é ser um cidadão pacato e ordeiro, né? Que vai respeitar as autoridades como se elas fossem mais do que você. E você aprende aquela disciplina necessária para você trabalhar em uma fábrica de alguém, né? É assim que a escola foi feita, para você trabalhar para as pessoas que detêm os meios de produção, e você ser uma pessoa pacata e ordeira que vai conseguir seguir instruções ali sem dar problema para o empregador, né? E aí você começa a se perguntar, como que as pessoas não se dão conta disso, né? A maioria das pessoas insiste em colocar a culpa nos políticos, né? Existe aquela clássica guerra. Ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou Haddad, eu sou Dilma, eu sou Temer, eu sou, sei lá, Luciano Huck, sei lá. E as pessoas não percebem que esses todos que eu citei são meros personagens, como se fossem uma novela, né? Onde você às vezes tem antipatia por um personagem, simpatia por outro, e aquilo deixa você entretido. A política nada mais é do que um teatro, onde pessoas com objetivos em comum fingem que estão discordando uma das outras, quando na verdade elas estão te oprimindo, te escravizando. E aí é até interessante esse termo, escravização, né? Porque você vê ao longo da história diversas escravizações, como por exemplo a escravização dos judeus, né? No Egito, a escravização dos africanos no mundo inteiro, dos indígenas. E você percebe que na época eles trabalhavam forçadamente, né? Eles não tinham opção de trabalhar ou não, para ter acesso à alimentação e moradia, né? Ainda que precária, porque são as duas coisas que garantem que você vá continuar com o mínimo da sua saúde para você continuar produzindo e trabalhando para o detentor, né, do meio de produção. E eu não sei se eu tô ficando maluco, mas essa descrição que eu dei a respeito das escravidões que ocorreram, né, ao longo dos tempos, são perfeitamente condizentes com o que o cidadão hoje em dia vive, né, principalmente aqui no Brasil.
a pessoa ela nasce, muitas vezes tem que começar a trabalhar menor de idade, ou seja, a pessoa não tem opção, eu vou trabalhar ou não. De onde que vocês tiraram isso, né? É que a gente tem opção, que a gente tem escolha. A gente começa a trabalhar por alimentação e moradia. Muitas vezes nem a moradia dá para arcar com os salários que a gente tem por aí, né? Se você é uma pessoa aqui de São Paulo que está me assistindo, ou do Rio de Janeiro, de algum dos grandes centros, né, das metrópoles aqui do Brasil, você não tem ideia do que é a vida das pessoas por aí afora, né? Se você ganha mais de R$2.000 por mês, você é muito privilegiado. Tem famílias inteiras que sobrevivem com um salário mínimo e olhe lá. Então, assim, você acha que um salário mínimo, ele paga moradia? Ele paga alimentação? Muitas vezes nem isso, né? E aí, as escolas são uma porcaria, então os seus filhos também vão continuar nesse ciclo maldito de escravização velada. Além de você ganhar esse salário mínimo terrível, né? Você ainda paga impostos, né? Se você ganhar mais de um determinado valor lá, você paga o imposto de renda, você paga imposto direto na fonte, cada coisa que você compra você paga imposto. E ainda assim você acha que você é livre. Você não vai poder parar de trabalhar porque senão você vai morrer, né? De fome, ou você vai parar na rua aí, morando embaixo da ponte, que são, se você sair na rua agora e der uma voltinha no quarteirão, você vai ver alguém morando na rua. Então essa ilusão de que você não é escravizado é uma grande mentira. Não importa qual seja o seu cargo, se você é um diretor de uma empresa, se você é um funcionário público de alto escalão, ou se você é um trabalhador braçal, estamos todos no mesmo barco, né? E qual que é a única maneira de você sair desse ciclo, né? Dessa condenação? É você conseguir por meios próprios e de preferência de maneira lícita, né? Obviamente. Mas tem gente que não tem opção, mas eu digo, obviamente deve ser de maneira lícita, né? Alguma movimentação social, algum ganho significativo de capital, só que com o material que eles te dão na escola, com as coisas que eles fazem você fazer, você nunca vai chegar lá. Se você ficar assistindo Big Brother, se você ficar assistindo futebol, se você quiser ficar sabendo dos últimos escândalos da política, né? Até porque eles todos são farinhas do mesmo saco, fazendo um teatro para te entreter do mesmo jeito que na novela os atores fazem, né? E eles são muito bem pagos para isso. E voltando ao tema de como sair dessa situação, até hoje era muito difícil, né? Porque a gente tem que considerar que esse fato das pessoas estarem com o smartphone para cima e para baixo, com conexão à internet e amplo acesso à informação, é uma coisa extremamente recente. Eu diria que vem de uma década para cá, né? A adoção, sim, em massa da internet. Acho que eu estou até sendo bastante generoso com esse número. Então imagina só, para os seus pais, por exemplo, você que está me assistindo aí que tem uns 30, até mesmo 40 anos, para os seus pais era praticamente impossível deles conseguirem uma gama de informações que tirassem eles dessa escravização, né? Porque eles teriam que ir até uma biblioteca a 40 quilômetros de distância para ler uma informação que tinha sido escrita há 30 anos atrás. Muitos dos que prosperaram aqui no Brasil foram pessoas que foram para o exterior, viram as tendências, viram o que estava acontecendo lá fora e trouxeram para o Brasil, e aí eles conseguiram algum sucesso, algum tipo de vida confortável, enfim. Hoje em dia, apesar dos hábitos serem os mesmos, né, as pessoas continuam não buscando informação porque elas sequer percebem que elas estão escravizadas, né? Elas conseguem um emprego lá para ganhar R$5.000 e acham que, nossa senhora, eu estou muito bem,
porque agora é a vida boa, que não sei o quê. Então elas acham que elas chegaram no ápice ali, né, da vida e não procuram informação. Mas hoje em dia, se você tiver o interesse de abrir o Google, de participar de comunidades como, por exemplo, o LinkedIn, onde se troca muita informação, o Reddit, né, você tem, sei lá, diversos lugares, o YouTube, uma fonte de informação de valor inestimável, você tem, para quem tem coragem e interesse, a Deep Web. Eu aprendi muita coisa interessante na Deep Web, e não é aquela masmorra satânica que todo mundo pensa. É um lugar de muita troca livre de informação, porque o maior propósito da Deep Web hoje em dia é proporcionar para as pessoas que vivem em ambientes de alto nível de censura, né, como por exemplo na Coreia do Norte, essas pessoas têm que ter uma maneira de se comunicar sem sofrer nenhum tipo de represália do governo, né. E mesmo com essa gama de informações disponíveis e com todo mundo com um celular na mão hoje em dia, as pessoas preferem ficar no TikTok fazendo merda, né? Esse canal aqui não é pra criança, então eu posso falar as coisas que brotam da minha imaginação, né? E assim, não é possível que as pessoas vão continuar nessa alucinação de que elas estão vivendo em um país democrático, de que elas não estão sendo escravizadas e exploradas, sendo que as evidências estão aí. Basta você raciocinar por meio segundo que você percebe, né? Você vê que é de interesse público e das instituições, do sistema em geral, né, de que as pessoas permaneçam burras, ignorantes e mansas, né? Por isso que eu faço esse vídeo para tentar alertar as pessoas e abrir os olhos das pessoas, porque hoje em dia na internet você tem informações tão interessantes, né? Se você está disposto a se atualizar com as maiores tendências e muitas vezes sair da sua zona de conforto, né? Aprender o inglês. Se não sabe o inglês, tem várias páginas em inglês com informações interessantes. Você vai traduzindo aquilo lá no Google Translate. Não precisa, pode ser até uma página em chinês. Hoje em dia você que sabe só o português, se você quiser saber o que está escrito numa página em chinês, você consegue. Você quer pesquisar determinado assunto, o que os chineses estão pensando sobre isso? Você traduz a sua pesquisa do português para o chinês, joga lá no Google e vai traduzindo, entendeu? É uma coisa muito simples, mas que requer esforço, e a maioria das pessoas não está disposta, né? E aí, por que eu fiquei, enfim, tanto tempo ausente? Primeiro, porque eu estava mastigando todas essas ideias que vêm permeando aí a minha mente, né? E eu resolvi tomar uma decisão muito drástica, que foi abandonar o meu emprego. Como eu disse, eu era funcionário público, fiquei por 4 anos no funcionalismo público. De repente eu senti uma falta de satisfação absurda, né? Vendo como que as coisas funcionavam, enfim. E também sabia que eu não ia sair do lugar se eu ficasse patinando lá no gelo. E aí eu decidi mudar de vida. Comecei a estudar bastante, estudei programação por menos de 1 ano, e aí eu consegui um emprego na iniciativa privada para ganhar até um pouquinho mais do que eu estava ganhando lá no Ministério Público, trabalhando de casa, super confortável, enfim, estava tudo extremamente cômodo para mim, né? Só que mesmo assim eu não conseguia tirar essa indignação da minha cabeça. Por que eu, né, um ser humano, que a probabilidade de eu estar vivo nesse momento é tão baixa, né? Porque se você for olhar os bilhões de anos de história do universo e da história da Terra, você sabe que é um acidente muito maluco a gente estar aqui, né?
A chance de eu estar vivo hoje é uma em, sei lá, 1 trilhão. Porque olha só quantas coisas do acaso tiveram que acontecer para dar origem à minha existência e à sua também. Quantas coisas da vida dos seus pais, se vocês forem pesquisar, que foram acidentais ali, que te trouxeram até aqui, não é mesmo? E aí você vai desperdiçar essa jornada, né, que você tem, enriquecendo uma pessoa, trabalhando para o sonho de uma pessoa, em vez de trabalhar para o seu próprio sonho. Você vai passar sendo escravizado e preocupado com boleto o resto da vida. E aí depois que você se aposentar, sua aposentadoria não vai dar para nada. E você vai depender de assistência do governo, de assistência dos familiares. É uma posição extremamente degradante, né? As pessoas que estão nessa situação hoje em dia não têm culpa, porque elas sequer tinham acesso à informação que a gente tem hoje. E aí eu fiquei pensando, eu não vou ser escravo. Eu quero a minha alforria, né? Eis que eu decidi largar o meu emprego. Por quê? Porque eu estudo muito, porque eu corro muito atrás de informação. Eu passei muito tempo da minha vida na frente de uma tela do computador, fazendo pesquisas, me aprofundando em temas, etc. Eu sei que é um grande privilégio, né? Mas hoje em dia, literalmente, todo mundo tem um smartphone na mão. E um smartphone pode te levar para lugares incríveis que você nem imagina. E eu não estou falando de TikTok, de Kawaii, dessas porcarias que eles colocam aí para fazer você gastar o seu tempo com merda. Então, com essa minha busca por conhecimento, eu consegui meios de ganhar dinheiro trabalhando 2 horas por dia para ganhar exatamente o mesmo tanto que eu ganhava nessa instituição que eu estava trabalhando, que era uma instituição financeira. Por isso a minha urgência de sair daquele lugar, né? Uma instituição que no meu hall de instituições está ali junto com o Estado e com a religião para acabar com a vida das pessoas. E trabalhando 2 horas por dia hoje, eu ganho o que eu ganhava trabalhando 8. Então eu tenho 6 horas a mais por dia para fazer minhas pesquisas, para me aprofundar, para ter um plano de negócio, para gerenciar meus ativos, né, meus investimentos em criptomoeda, que eu já vinha pregando aqui como uma medida de descentralização do poder da mão dessas instituições que eu acabei de citar. Se você se aprofundar na história das criptomoedas, né, elas têm muito background naquele movimento cypherpunk, e o principal objetivo é a descentralização. As pessoas veem como uma maneira de enriquecer rápido, etc. Mas o principal motivo, e o motivo pelo qual eu acredito, é porque o principal motivo das criptomoedas existirem é a descentralização. É livrar a sociedade dessa máfia, né, que é o sistema. E é claro que tem muita discussão por trás disso que eu posso aprofundar em um outro vídeo, porque esse aqui eu quero que tenha no máximo meia hora, né? E eu vou ensinar as pessoas, o meu propósito, acima de tudo, é ensinar as pessoas a como ganhar dinheiro sem precisar se escravizar e proporcionar meios, inclusive, para que elas façam isso. Agora eu estou no começo dessa minha jornada, né? Comecei agora faz uma semana que eu entrei nesse projeto novo que eu tenho. E em breve eu vou trazer inclusive oportunidades, né, para as pessoas que quiserem me acompanhar nessa jornada. Eu acredito que pelo menos até o final do ano eu vou ganhar pelo menos 10 vezes mais do que eu ganhava me escravizando naquela empresa, trabalhando no máximo umas 4, 5 horas por dia, garantindo assim que quando eu chegar nos meus 50 anos eu não precise mais trabalhar se eu não quiser. Que eu não dependa dos meus filhos, né, que hoje estão com 7 anos, que eu possa pagar uma educação diferenciada para os meus filhos, que eu possa proporcionar coisas para os meus filhos e cultura, e proporcionar que eles persigam os sonhos deles também. Então,
eu gostaria de te convidar a fazer uma grande reflexão sobre a sua vida e sobre se você realmente está vivendo para construir o seu sonho ou se você está vivendo escravizado por um sistema que você não compreende porque encheram a sua cabeça com ilusão desde o dia que você nasceu. Em breve eu vou trazer aqui o meu método, eu vou apresentar o meu método. Agora eu pretendo fazer vídeos com uma constância um pouco maior, até porque agora eu sou livre, né? E eu vou trazer a informação, eu vou trazer oportunidades e eu vou trazer, acima de tudo, muita reflexão e conhecimento para vocês. Eu vou falar dos mais variados tópicos, desde a natureza da realidade até filosofia, né? Um pouco de, talvez, astronomia, coisas relevantes, né? Para você compreender realmente o mundo e a sociedade, a realidade que você pertence. Por hoje é só. Hoje foi esse papo um pouco mais carregado, um pouco mais crítico, né? Reflitam sobre o que eu falei e continuem acompanhando o canal se vocês querem finalmente despertar.